Nós vamos, como diz a Escritura, remir o tempo. Os dias são maus. Então, ouçamos a palavra do nosso Deus para depois agradecermos a Ele em louvor. Nós continuamos com a série Maturidade. Hoje, último domingo do mês de maio, e nós temos duas oportunidades. Agora pela manhã, através da instrumentalidade do presbítero Francisco, e à noite, pela bondade de Deus, através da minha instrumentalidade. Vamos orar para Deus nos edificar. Prestemos atenção à palavra. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Queridos, eu estava conversando com o pastor um pouquinho antes aqui. Passei a semana estudando o texto bíblico e as literaturas daqueles maravilhosos estudiosos da palavra de Deus que vão a fundo, vão no significado de cada palavra e comparam um texto com outro, algo assim extraordinário. E a gente fica pensando assim, como pode chegar nesse nível? E a gente olha para a gente e fala assim, nossa, estou muito longe disso, né? E a dificuldade, assim, um dos comentaristas, ele coloca assim que o texto que nós vamos ver é um dos textos mais difíceis da palavra de Deus. Quando eu me deparei com isso, adivinha o que aconteceu com as minhas pernas? Começaram a amolecer, né? E aí a gente fica preocupado de trazer com fidelidade os ensinos das Escrituras Sagradas, porque ela deve servir para nós como edificação, como fortalecimento, como condução da nossa vida, como igreja e como crentes individualmente. O texto que nós vamos utilizar está em 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou pedir que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto. Nós não vamos fazer a leitura do texto inicial, eu vou fazer a exposição, e à medida que nós formos fazendo essa exposição, nós leremos o texto todo. Mas deixe sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 5. Vamos orar. Senhor, nas Tuas mãos estão os nossos corações, estão as nossas mentes, e agora que vamos expor a Tua palavra, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor, no verdadeiro ensino das Escrituras, para que possamos, ó Pai, aprender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Mesmo um texto sendo difícil, mas é um texto gerado pelo Teu Espírito Santo. E Ele entende perfeitamente o que foi falado, o que foi escrito, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a orientação necessária para que tudo aquilo que venhamos a estudar na Tua palavra, ela fique calada em nossos corações, produza fruto de justiça, para que o Teu nome, o nome do Teu Filho e do Teu Espírito Santo sejam honrados sobre a face da terra, e as nossas vidas sejam um louvor para Ti, Senhor, neste mundo. Fica conosco, tem misericórdia de cada um de nós, de mim, dos meus irmãos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vou dar uma pequena passada na história, para a gente poder entender um pouquinho do aspecto. Nós temos falado sobre maturidade. Imagina você como um professor, como alguém que ensina alguma coisa para alguém, e você então sai, depois de você ter ensinado essa pessoa, você vai viajar. E você diz para ela o seguinte, olha, tudo isso que você aprendeu, você deve colocar em prática, você deve exercer na sua vida, como profissão, seja lá o que for, mas isso aqui é importante para você. Portanto, você deve fazer de forma que vá desenvolvendo isto ao longo do tempo e vai melhorando, então, a sua vida. O que significa isso? Maturidade. É você crescer de acordo com o início, que você aprendeu alguma coisa, e aí, ao longo do tempo, você vai melhorando o entendimento de tudo aquilo que foi ensinado para você, e você coloca aquilo em prática na sua vida. Então, um dia você volta e vê aquele seu aluno, aí você olha para ele e fala assim, como é que está a sua vida? Ele fala assim, está a mesma coisa. Como é que você se sentiria?
qual seria o seu nível de decepção? Você estaria alegre ocorrendo isso com você? Eu estou contando essa abertura para os irmãos, para vocês entenderem qual era o sentimento de Paulo com relação à igreja de Coríntios. Paulo, ele foi o fundador dessa igreja. Ele não era qualquer apóstolo, ele foi o fundador da igreja de Corinto. Isso está relatado no capítulo 18 de Atos. Depois os irmãos podem ler esse texto. E ele ficou lá, naquela igreja, durante 1 ano e meio. E nós vemos em todos os textos bíblicos que mostram a ação de Paulo, ele continuamente, dia e noite, ele se dedicava ao ensino da palavra de Deus. Inclusive no texto bíblico de Atos, ele diz que quando chegaram para ele Timóteo, e tem um outro irmão, eu não estou me lembrando o nome, Timóteo, ele larga a sua profissão, que era fazer tendas, né? E começa a se dedicar integralmente ao ensino da palavra para aquela igreja. E ele ficou 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, irmãos, quantas vezes nós vemos aqui na igreja? 52 semanas, mais 25, arredondando, 80 semanas. 80 vezes. Ele ficou 1 ano e meio, diariamente, ensinando a palavra. Foram 365 dias, mais 180, dá 540. 540 vezes, que seria o máximo, vai? Vamos dizer que teve um dia de folga, vai, nesse meio tempo. Ele deve ter tirado férias, né? Né, pastor? Precisa de férias. Aí o que acontece, então? Paulo recebe a notícia daquela igreja, de alguém que esteve lá e veio comunicar a ele de que a igreja não andava. Aquela igreja estava lotada de problemas, apesar dele ter ficado 1 ano e meio lá. E aí, então, a igreja, para os irmãos entenderem, o contexto de Corinto era uma cidade grega, portanto, a igreja ela se compunha, a maioria de gregos, mas também haviam ali judeus. Então, eles já tinham diversos problemas por causa do judaísmo que estava presente ali, além da cultura grega. Nós aprendemos na história normal, aí, né, pela escola, que os gregos eram adoradores de deuses. Na palavra de Deus diz muitas coisas, às vezes até com prostitutas cultuais, que levavam aqueles homens ou mulheres a adorarem um Deus através da vida sexual. Se dedicando àquilo, como se aquilo fosse algo que era bom. A cidade, para os irmãos terem uma ideia, ela tinha mais ou menos, na época de Paulo, eu dou uma pesquisada na internet, 800 mil habitantes. Olha, é uma cidade grande. Eu já fui para Natal, é uma cidade grande, uma cidade na beira do mar, como Corinto era, uma cidade portuária. Numa cidade portuária você tem diversos problemas, prostituição é um deles, né? E aí você tem o quê? Uma característica. Natal, por exemplo, é do tamanho que era a cidade de Corinto. É uma cidade grande, cheia de problema. E a igreja estava naquele contexto. Paulo chegou nesse contexto lá. E quando ele saiu, o contexto era o mesmo. Paulo os lembra, no início da carta, que eles foram alcançados pela graça de Deus através da pregação do Evangelho e foram retirados do mundo e incluídos na igreja de Cristo. Portanto, eles deveriam viver unidos de forma a agradar ao Senhor e não a si mesmos. E eu tiro aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: a igreja de Deus, quando Paulo escreve, ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que significa? Eles foram separados. Eles foram separados do mundo.
Aquele contexto que eles viviam já não podia ser mais vivido por eles, porque eles foram separados por Deus. E aí, Coríntios 12, não é o texto que nós estamos, mas Coríntios 12, de 12 e 13, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Precisamos entender que Paulo tinha uma visão da igreja muito forte. Quando nós lemos em Coríntios 12, veja que está dentro da carta de Coríntios, inclusive, ele mostra que a igreja é como se fosse um corpo humano, vivo, formado por diversas partes, onde ele chama de membros. E ele está mostrando para aquela igreja que eles estão dentro deste contexto. Para Paulo, igreja não era uma coisa local, era uma coisa geral do mundo. Ele olhava a igreja como se fosse constituída de pessoas de várias nações, de várias línguas, e que todas elas estavam sendo regidas pelo Espírito Santo, como um corpo. Eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. Então, a visão de Paulo, que ele queria mostrar para essa igreja, então imagina nessa visão, vendo a igreja problemática. Ele se entristece muito com isso. Paulo os tinha em alta consideração. Apesar disso, Paulo os tinha em alta consideração, mas estava perplexo que eles não haviam amadurecido espiritualmente desde o dia em que havia saído de lá. E ele fala isso em 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Imagina, passado todo aquele tempo, eles continuavam com as mesmas coisas, não haviam desenvolvido a fé. E em 1 Coríntios 4:14, ele diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ele faz aquilo por amor à igreja. O que nós vamos ver aqui está mostrando o amor de Paulo àquela igreja. E não só aquela igreja, porque os ensinos da Escritura, elas são para todas as igrejas. Como eu disse, a visão de Paulo com relação à igreja é uma igreja universal. E ela deve ser amada como ele estava amando. De que forma? Preocupada com a situação dessa igreja. Podemos tirar uma aplicação agora para nós aqui. Você está preocupado com a sua igreja? Você tem se atentado para aquilo que ocorre dentro da sua igreja? Você tem se dedicado a entender, a interceder pelos problemas da tua igreja? Não tem igreja que não tenha problemas. Mas você está envolvido? Você está compromissado com essa igreja? Ou você assiste ela de longe? Por serem participantes da igreja de Deus, eles não deveriam estar atentos à forma de como dar seu testemunho, eles deveriam estar atentos à forma como dar o seu testemunho para a glória de Jesus Cristo naquela comunidade em Corinto. A mesma preocupação que nós temos que ter aqui, em Suzano, de dar o testemunho para a cidade de Suzano de quem é o Senhor Jesus. Que a salvação está nele. A mensagem da nossa igreja tem que ser o Evangelho. Se o mundo não olhar para nós dessa forma, são aqueles que são os cristãos, que defendem aquilo que foi pregado por Cristo, aquilo que foi ensinado, então a nossa igreja deixou de ser igreja, porque não está atingindo o objetivo. Basicamente, esse é o motivo da carta: corrigir os desvios deles no tocante ao cuidado da igreja. Isso está exposto no verso, em 1 Timóteo 3,15, diz assim, fique ciente
já ensinando a Timóteo, um jovem pastor, como ele deveria conduzir a igreja, dizendo o seguinte: fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O propósito da igreja é isto: baluarte da verdade, coluna. Aquela ideia de que você, na igreja, você vai ver o Senhor Jesus como se ele tivesse em carne e osso. Porque tudo que nós faríamos seria de acordo com a sua santa e bendita vontade. O mundo deve ver a igreja dessa forma. Não como um clube, onde algumas pessoas creem em alguma coisa, mas como uma instituição divina, onde há um diferencial enorme entre aquilo que a igreja vive e a cultura que está estabelecida lá fora. É muito interessante esse aspecto, irmãos, para o seguinte: eu já aconteceu isso comigo, né? Conheci irmãos de outras denominações, em outro lugar, distante. Eu estava conversando com a pessoa, até então eu não sabia que ela era cristã. E aí, conversando com ela, sabe quando aquele linguajar, aquela forma de falar, a forma de pensar, começa a mostrar uma diferencial entre o mundo? Aí, repentinamente, eu perguntei para ela, falei: escuta, por acaso você é cristã? Ela falou: não, eu sou também. O papo dali para frente mudou. É como se nós nos conhecêssemos há muitos anos, porque a gente sabe o que Deus tem feito na nossa vida e faz na vida de todos os seus servos. Então é um prazer imenso quando a gente encontra alguém que faz parte da igreja de Cristo, mas de um outro lugar. Ela pensa igual, ela vê o valor da palavra de Deus da mesma forma que a gente nunca se encontrou. Por que será isso? Porque o Espírito Santo está agindo lá também. Mas ela é de outra denominação. Não faz diferença. Denominação não leva para o céu. Viu, irmãos? Denominação não leva para o céu. Não bata no seu peito: eu sou presbiteriano, porque no céu não tem um céu para presbiteriano. Tome muito cuidado com isso. O Senhor Jesus pegou no pé dos fariseus por causa desse orgulho. Por causa desse orgulho. Bom, vamos continuar. Agora eu vou ler então a primeira parte, que eu intitulei A Disciplina Eclesiástica. Disciplina, irmãos, não é um assunto simples de se comentar, de se estudar, e muito menos de se praticar. Mas vamos aos ensinos que Deus nos deu através de Paulo. Eu vou ler do verso 1 a 5 do capítulo 15. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, e a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, no capítulo 15, corrige um erro que eles... Aí nós percebemos a direção da carta. Era muito comum, irmãos, naquele período, quando se recebia uma carta, essa carta era lida para a igreja inteira. Então, imagina que eu estivesse lendo essa carta e vocês fossem à igreja de Coríntios. Aí vocês ouvem, dentro da carta, dizer assim, geralmente se ouve que há entre vós. Aí, qual a primeira pergunta que você faria para si mesmo? Como? Eu? Eu estou envolvido nisso? Isso está atingindo a mim? O problema é dele lá, que está fazendo esse negócio. O problema é aquele que pecou.
Veja que Paulo ele não faz assim, vocês, liderança da igreja, porque nós sabemos que Paulo, em cada igreja que ele instituía, ele estabelecia a liderança, presbíteros, diáconos, e aquelas que estariam dirigindo a igreja, né? Ele fazia isso dentro de cada igreja. Então, ele não está se dirigindo apenas à liderança, ao conselho daquela igreja. Ele está se dirigindo à igreja toda. Veja só. Então, eles estavam cometendo, em relação a viver para a glória de Cristo, o não aplicar a disciplina na igreja. Eles estavam ignorando o pecado. Eles estavam ignorando, simplesmente ignorando. O Paulo não fala aqui qual era o contexto dessa pessoa, se era um cara rico, então ninguém queria mexer com ele, porque era um cara que contribuía muito dentro da igreja. Ele não fala nada disso, ele fala sobre o pecado. O que espanta ele é que eles não estavam fazendo nada. As razões para Paulo de que isso estava acontecendo é que eles estavam ensoberbecidos ou orgulhosos. Isto é, olhando para si mesmos e cuidando dos seus próprios interesses. O orgulhoso, ele faz exatamente assim. Ele não quer saber do benefício da vida do outro, a não ser para falar mal. Mas ele quer só o benefício para ele. Ele se acha a cereja do bolo. Sabe qual é a cereja do bolo? Aquele que está em cima. O melhor do bolo. Esse é o orgulhoso. E ele está mostrando que o orgulho traz esse problema. O ignorar o que está ocorrendo com a igreja. E ele põe aqui ainda mais, não olhando para a igreja como um corpo de Cristo, que deveria prezar pelo serviço mútuo em prol do reino de Deus. Isso ele expõe no versículo 1 e 2. Então, olha, vocês estão agindo como se não fosse igreja. Vocês perderam a visão de corpo, uma visão que eu já lhes ensinei que deve permanecer dentro da igreja. É interessante que a disciplina ela não foi promulgada por Paulo. Jesus havia ensinado que a disciplina é a forma correta de se tratar o irmão faltoso. Lembram? Mateus 18? Eu vou ler o verso 15 a 17, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É claro que eles sabiam disso. Paulo já havia ensinado isso, com certeza. Não era uma novidade, pois Paulo, em todas as igrejas que passou, ensinava a maneira correta de se viver em comunidade, estabelecendo também a liderança de uma delas, está em cada uma delas, estabelecendo a liderança em cada uma delas. Como diz aqui em Tito, quando Paulo escreve a Tito no capítulo 1, versículo, ele diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ele ensinou e desse continuidade às coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. É o que a nossa igreja faz hoje. Você tem uma congregação, como é que ela vai se desenvolver? Ela vai crescendo, chega um momento que ela se torna igreja, então constitui-se lá um conselho, os dirigentes que estarão à frente daquela igreja. É a forma correta de se fazer. E é assim que Paulo tratava todas as igrejas. Pode ser que os crentes de Corinto, estivessem aguardando a chegada de Paulo para realizar o processo disciplinar. Pode dar essa impressão, fala, bom, já que nós temos que punir alguém, né, fazer a prática da disciplina, vamos esperar Paulo chegar? Vamos esperar ele chegar e ele faz do jeito certinho, né?
Como ele diz lá no verso 4, né? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Evoca, Paulo então, nesse caso, ele evoca que eles façam tal processo, pois o poder de Cristo está com eles. Paulo não carregava o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava na igreja quando ele estava lá. Não, todos haviam recebido o mesmo Espírito. Continua aquela mesma visão de corpo. Veja, Paulo não mudou a sua forma de enxergar a igreja. Não é porque as congregações estão lá distantes, algumas decisões lá, somente nós podemos dar. Eles são como robôs lá. Não, Deus está agindo lá também. Deus está abençoando. Esta é a visão que Paulo está colocando. O poder de Cristo está com eles, através da presença do Espírito Santo na vida deles. De Paulo, receberam o de acordo. No verso 3, quando ele diz assim, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente. Façam, não me esperem, realizem a obra do reino de Deus. Disciplina é difícil? É difícil. Ela tem que ser dada? Sim, quando há casos que mereça receber disciplina. Mas não podemos deixar de fazê-lo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo orienta que a sentença seja de exclusão, pois não houve a demonstração de arrependimento por parte do faltoso, pelo tempo decorrido e a permanência na prática do pecado. Outro ponto também é que Paulo já havia enviado uma carta anterior que foi perdida. Nos registros existe uma outra carta, inclusive, na qual ele tratava das questões de associação com os impuros. E esse irmão faltoso já tivesse sido alertado do seu pecado nessa carta. Nós não temos a carta, mas no verso 9, Paulo diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então pode ser que nessa primeira carta perdida da história, ele já tivesse sido mencionado. Veja, Paulo não está sendo injusto em aplicar aquela disciplina. Ele está sendo justo, ele está colocando em prática o ensino da palavra de Deus. Ele não está dizendo assim, vamos excluir a pessoa porque eu quero. Não, porque ela já demonstrou que mesmo sendo orientada a abandonar o seu pecado, ela continua praticando. É assim que funciona. O texto que nós lemos em Mateus 18 é exatamente isso. No final, a igreja vai tomar a postura de repreender aquele. E se ele não atende a essa repreensão, permanece no seu pecado e será considerado como excluído da igreja. Não faz mais parte da igreja. Por quê? Porque ele não vive de acordo com a vontade de Cristo. Ele vive de acordo com a vontade do mundo. É algo natural. É importante destacar que o objetivo da disciplina não é lançar o faltoso no inferno. Muita gente acha que disciplina é para punir a pessoa, para jogar ela para o mundo. Ou desejar a sua destruição. Muito pelo contrário, que ele venha a se arrepender e seja restaurado a comunhão da igreja e salvo por Deus no final. Que haja arrependimento. O que se espera daquele que é disciplinado é que haja arrependimento e retorno à fé. Paulo fala isso no verso 5, que ele diz lá, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual é o desejo de Paulo aqui? Que ele seja levado ao inferno? Não. Que ele sofra as consequências do seu pecado, porque quando você joga a pessoa para fora da igreja, no bom sentido, tá? Não desprezando aquela pessoa, mas colocando ela fora do ambiente da igreja, do corpo que ele antes participava, ele fica isolado. Ele não participa
da ceia mais, enquanto estiver. Por quê? Porque o mundo não pode participar da ceia. A ceia é a comunhão com o Senhor, ele perdeu essa comunhão. Por isso que o disciplinado não toma ceia. Até que seja dado o quê? Sinais de arrependimento. Há todo um processo, então, na sequência, de que a gente espera que haja arrependimento, haja a mudança de atitude, haja, então, a volta para a igreja e seja restabelecido. Você entendeu qual é o objetivo da disciplina? Você percebeu como essa disciplina ela é necessária na vida da igreja? Eu coloquei algumas observações aqui da seguinte maneira. Muitas igrejas contemporâneas não disciplinam seus membros. Por quê? Talvez porque dá trabalho? Dá trabalho. Ou então expõe as pessoas a uma situação de aparente humilhação? É verdade. A pessoa se sente humilhada. Ou então esvazia a igreja, você começar a punir os pecadores, né? A igreja vai falar, não vou estar lá não, porque lá o pessoal pega pesado. Aí exige que a gente seja fiel. Então não vou lá não, porque ele pune, se não for fiel. Não sei quais são as razões. Tudo isso pode ser verdade, mas a verdadeira razão da disciplina é que o código de disciplina da IPB é aquela que está escrito no código de disciplina da IPB, da nossa igreja, no seu artigo 2º. Ele diz assim, disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. No parágrafo único, ele diz assim, toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Veja que o objetivo aqui não é destruir a pessoa, é trazê-la de volta. Mas que quando nós fazemos a disciplina, é como se nós colocássemos o julgamento nas mãos de Deus, para que Ele traga arrependimento para aquela vida. Porque ela tem mostrado que não segue os padrões de Cristo. Segundo ponto, está do verso 6 a 8, que diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, que sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nesse segundo trecho, irmãos, Paulo expõe que não disciplinar prejudica a igreja. Então, não disciplinar é prejudicial. Uma igreja que não tem disciplina, ela vai ser prejudicada. Paulo novamente cita primeiro o orgulho, que é a jactância, que eles têm o que não é bom para a igreja. Pode ser que eles se considerem fortes, como ele diz lá no capítulo 1, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E eles estavam se colocando na posição de fortes. O orgulhoso põe-se nessa posição, que é melhor, que ele pode mais, que ele é diferente dos demais, quando ele também faz parte da igreja. E poderiam resolver tudo por conta própria, o que demonstra uma autoconfiança. As decisões com autoconfiança. Eu faço porque eu manjo, eu faço porque eu sei, não porque Deus o orienta. E desprezavam a orientação da palavra de Cristo e toleravam o pecado que havia neles. Veja o ponto que o orgulho trouxe para aquela igreja. Eles tinham tantos problemas,
Mas a gente vê que o outro problema, que era a impureza sexual, lembra do contexto de Coríntios? Você tinha na sociedade um incentivo a isso, e isso estava invadindo a igreja. E eles estavam isso achando normal. Não, perfeito, está ótimo. A citação de Cristo no texto, aqui, né, no verso 7, como Cordeiro Pascal, traz a lembrança que eles foram salvos pela graça de Deus, foram purificados dos seus pecados mediante a morte expiatória da cruz. Não mereciam a salvação, mas receberam misericórdia da parte de Deus, motivo pelo qual eles pertenciam à igreja de Deus. Foram perdoados completamente, tornando sem pecado, e isto é, sem fermento, como diz no verso 7, que ele diz, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, porque Deus já havia purificado a vida deles. Então eles não podiam viver em função daquele fermento, que era o pecado. No Velho Testamento era exigido que não comessem pão levedado com fermento durante 7 dias antes da participação da Páscoa. Por quê? O fermento significava o pecado. Então o pão asmo era exatamente o pão sem fermento, mostrando que Deus não aceitaria aquele fermento. Deus não aceita o pecado. Portanto, desconsiderar a influência do pecado na vida de cada irmão e não a aplicação da disciplina, quando necessária, levaria a igreja a contaminar-se e se tornar impura perante Cristo. Que é o verso 6, que ele diz aqui, o verso 6, que ele diz lá, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pecado deixado na igreja, ele vai contaminar a igreja toda. Por isso que ele tem que ser levado a sério. A orientação dada por Paulo é para todas as igrejas, em todos os tempos. Assim devemos manter a comunhão com os irmãos e com Cristo, com sinceridade e verdade, abandonando diariamente o pecado. É o que ele coloca no último verso, no 8, que ele diz lá, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, ou a forma de viver anterior, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Viver o Evangelho de forma sincera e verdadeira. A orientação dada por Paulo, perdão, irmãos, peguei o texto errado aqui. Você tem buscado viver para a glória de Cristo ou para a sua glória? Como é que você tem vivido a vida? Você olha para Cristo para viver? Ou você vive para si mesmo? Como essa igreja estava fazendo, ignorando todas as outras demais coisas. E o último texto, irmãos, diz assim, lá no final, do verso 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, nesse caso, teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, se dizendo-se irmãos, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Quer dizer, os do mundo. Não julgais vós os de dentro, os da igreja? Ora, os de fora do mundo, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo inicia esse trecho lembrando da sua primeira carta, que foi a carta perdida, na qual instruía a igreja a não ter associação com os impuros. Isto é, com aqueles que se diziam irmãos, mas tinham uma prática de vida que não demonstravam ter sido transformados por Cristo. O mundanismo
dentro da igreja. Paulo faz uma lista de pecados. Nós vemos no versículo 10 e 11, duas listas. Veja aquilo que acontecia no mundo e o que está acontecendo dentro da igreja. A lista é idêntica. Inclusive, dentro da igreja tem alguns acréscimos. Como se eles estivessem cometendo pecados piores que o mundo estava fazendo. Que é o que ele relata logo no início, né? Que vocês estão cometendo pecado sexual que nem no mundo isso é visto como bom. Só para Paulo mostrar que a igreja está no caminho errado. Para Paulo, há a perda dos privilégios da comunhão com a igreja e da ceia do Senhor, no verso 11. Nem ainda comais. Na relação entre essas pessoas, não pode ela participar mais da comunhão da igreja. Aqui pode ser uma direção para a participação da Santa Ceia. Ele não pode participar mais. Porque não há mais comunhão entre ele e Cristo. Assim como vocês têm, que a Paulo está dizendo aqui. Isto não significa que o excluído não pudesse entrar na igreja para ouvir a palavra de Deus nas pregações. Veja que coisa interessante. Em 2 Coríntios 2, de 5 a 8, Paulo exorta a igreja a tratar o disciplinado, na segunda carta, né, que nós temos, exorta a igreja a tratar o disciplinado com amor, perdoando e confortando para que não fosse consumido pela tristeza de ter pecado. Não sabemos se esse relato, que está na segunda carta, é sobre esta pessoa que nós estamos tratando aqui. Se ele, depois de um tempo, voltou para a igreja. Nós não sabemos disso. Mas o que fica patente é que a disciplina visa também o bem do ofensor, o seu arrependimento e a restauração da comunidade da fé. Então, o que Deus quer daquele que foi disciplinado? Restauração. Na palavra de Deus, em João 5,19, diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, agir com disciplina na igreja confronta também os valores mundanos pela busca incessante da pureza moral, física e espiritual dos seus membros, para que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam honrados, glorificados e exaltados pelo testemunho da igreja. Veja, esse testemunho sobre a disciplina mostra para o mundo que servir a Deus tem que ser uma vida séria, tem que ser uma vida correta, tem que ter os seus valores baseados na Escritura e não baseados no mundo. Por isso que, nesse texto, que ele coloca assim, a relação entre a igreja e o mundo, que eu acabei esquecendo de falar o título, né? Que é esse trecho que nós estamos vendo, a relação da igreja com o mundo. E ele diz lá, inclusive, não é se nós não tivéssemos que ter contato com aqueles que são do mundo, nós teremos que sair do mundo, não é verdade? Na oração que o Senhor Jesus fez, em João 17, ele fala, eles não são do mundo como eu também não sou. Mas eles vivem aqui. E Jesus intercedeu por nós para que vivêssemos uma vida protegidos dentro da graça de Deus. Que nós fôssemos preservados. Você tem intercedido pelos disciplinados da igreja? Quando o conselho, através do reverendo Nelson, ele anuncia uma disciplina, você tem orado por essa pessoa? Você tem enxergado o que Deus está fazendo na vida dela? Você tem intercedido para que Deus o traga de volta? Ou a sua atitude é de julgamento? Ah, ele merece. Não precisa estar aqui não. Pode ir embora. Isso é demonstração de falta de amor. Mais do que isso, falta de temor de Deus. Porque a postura da igreja tem que ser essa. Tratar aqueles que foram disciplinados
lançados, teoricamente, para o mundo, para que eles voltem, para que se arrependam, para que eles retornem à fé. Essa é a postura da igreja. Não é simplesmente excluir. Mas depois da exclusão, é ter misericórdia. Imagina, irmãos, você e eu, se cada pecado que cometêssemos, Deus fizesse assim para nós, fora. Aonde você e eu estaríamos hoje? Se Ele não usasse de misericórdia. A igreja de Coríntios, Paulo não está falando para eles serem super crentes. Vocês não podem pecar. Não é isso. Há pecados que são necessários trazer disciplina. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos viver vida santa. Lutar contra o pecado. Conclusão. Uma igreja com maturidade, ela exercita a disciplina bíblica. Ela entende também que a disciplina é necessária para manter a pureza da igreja. Ela não luta contra a disciplina, ela entende isso. Ela trata os seus disciplinados com perdão, com conforto e amor para estimulá-los ao arrependimento e restauração à comunhão com a igreja e com Cristo. É o braço estendido. Não para empurrar, mas para puxar, trazer de volta para a comunhão da igreja. Ela entende que a disciplina eclesiástica dá testemunho ao mundo da necessidade da pureza moral, física e espiritual para o serviço do Deus Santo. Quando nós fazemos isso aqui, que muita gente aí fora acha que é ridículo, nós estamos mostrando para eles que Deus exige santidade de vida. Isso deve trazer temor para eles, porque deve fazê-los pensar assim. Mas é o testemunho da igreja. Queridos, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E que, de fato, tenhamos uma vida de maturidade cristã cada vez melhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos ensinos que o Senhor nos concede. Tudo isto, Senhor, possa permanecer no nosso coração e, de fato, o Senhor venha transformar tudo aquilo que está errado em nossa vida, nos dar, Senhor, a direção correta, tirar do nosso coração o ódio, tirar do nosso coração aquilo que nos faz nos afastar daquilo que o Senhor quer, que o Senhor esteja purificando as nossas vidas e que hajamos, de fato, com a Tua palavra, de acordo com a Tua palavra. Fica conosco, tem misericórdia de nós. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de pertencer à Tua igreja. No nome do Senhor Jesus. Amém.